Essa reportagem é minha e do Igor. A gente vem desde ontem, no fim da tarde, fazendo matérias sobre alguns dados que estão dentro do inquérito dos atos democráticos, que foi levantado sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes ontem. E aí, Fabíola, eu acho que assim, é super importante que a gente tenha noção da importância desses três assessores. Quando o Van Garten disse que eles não tinham nenhuma coordenação, todo mundo que conhece eles sabe que isso não era verdade, né? Porque eles estão muito conectados às redes sociais do presidente, conectados ao Carlos Bolsonaro, são pessoas da confiança do presidente e do Carlos há muitos anos. O Carlos escolheu eles pessoalmente, o José Mateus. O Matheus Diniz foi apresentado pelo José Mateus para o Carlos. E até o próprio Tércio era assessor do Carlos ao longo de 2018, mas o que ele fazia de verdade era acompanhar o Bolsonaro por viagens pelo país, gravando ele em vídeo e distribuindo para canais bolsonaristas, redes de WhatsApp. E tem um outro detalhe que é super importante que vem a partir do depoimento deles dentro do inquérito, que é o fato de que o Tércio, que é o que mais acompanha o dia a dia do Bolsonaro, gravando esses vídeos que a gente às vezes vê na página do Facebook do presidente, ou enfim, nos outros canais, nas outras redes, tudo isso é coordenado e passado por um canal chamado Canal em Foco, né? Que é uma rede bolsonarista com milhões de pessoas que acompanham, né, seguidores. Né, no canal. E aí, assim, há um movimento, uma coordenação de assessores, servidores públicos, da mais alta confiança do presidente, com essas pessoas que estão sendo investigadas dentro do inquérito, né, que eram investigadas dentro do inquérito, por participar de alguma maneira desses atos antidemocráticos, o que mostra de alguma maneira uma ligação. É como se tivesse assim também uma certa SECOM paralela, já que agora está na moda, né, a gente falar do gabinete paralelo do aconselhamento na CPI da Covid. Inclusive, né, o relator, o Renan Calheiros, vive perguntando sobre o Tércio, sobre o José Mateus. O Tércio estava em algumas dessas reuniões em que se falou de cloroquina, de tratamento. Então, eles estão ali sempre ao redor do presidente, aconselhando o presidente. Agora, Ju, existe um paralelo aí entre o Gabinete do Ódio e o Ministério Paralelo? Existe aí alguma ligação entre uma coisa e outra? Qual é a ligação que é possível fazer? Eu acho que existe, primeiro, pela própria presença do Tércio e do próprio Carlos Bolsonaro em algumas dessas reuniões, e também no que diz respeito à comunicação do presidente nas suas redes sociais. Então, assim, eles são conhecidos por atacar os adversários, é isso que eles faziam, em resumo, antes da presidência. Eles criavam perfis anônimos no Facebook, no Twitter, no Instagram, e atacavam adversários do presidente. Agora, nesse período da pandemia, o que a gente vê? A gente vê de volta, né, uma afirmação da mensagem do presidente que é contrária a tudo que a ciência está colocando, e ao mesmo tempo, quem que cuida dessas redes sociais mais diretamente? Quem que é responsável por colocar essa imagem do presidente, esses vídeos? E eles próprios, esses depoimentos, Fabíola, foram colhidos no ano passado, em setembro do ano passado, se eu não me engano. Então, assim, nesse período da pandemia. Eles admitem ali nos depoimentos que eles aconselham o Bolsonaro. Então, assim, essa mensagem contra as vacinas, essa mensagem, muitas vezes, de ataque ao João Dória, né, o governador de São Paulo, e outros adversários políticos, o Mandetta, que se tornou adversário, o próprio Sérgio Moro. Inclusive, naquela investigação do Facebook, apareceu especificamente ataques de um perfil anônimo do Tércio contra o ex-ministro Sérgio Moro. Dos jornalistas então, assim, também, né, Ju? Dos jornalistas e contra também. Os jornalistas. Muitos jornalistas atacados recentemente, Daniela Lima, da CNN, teve também o caso da Patrícia, da Folha, né? Também teve todos esses ataques a essas pessoas. Agora, Ju, eu queria até abrir aqui na tela, coloca para mim aqui na home do UOL, a gente tem uma reportagem que a gente colocou no ar falando sobre os médicos do Conselho Federal de Medicina que integraram uma reunião desse gabinete paralelo. Dá para a gente colocar o som aqui? Vamos soltar.
do Estado da Paraíba, eu estou aqui junto com o Dr. Luiz Guilherme, que é conselheiro federal de medicina pelo Estado do Rio de Janeiro, e a gente veio ressaltar alguns pontos que vocês falaram, que sempre a gente lutou pelo atendimento precoce. A gente falou aqui o nome de muitas drogas, mas a gente tem que sempre frisar que o atendimento ele é muito mais abrangente do que apenas droga A ou droga B. A gente não quer fazer apologia a nenhuma droga, mas a gente quer que o paciente tenha realmente o direito de ser diagnosticado precocemente e ter realmente seu tratamento instituído precocemente de acordo com cada fase da doença em que ele se encontrar. E nós estamos aqui justamente para mais uma vez falar sobre o parecer 04 de 2020, que fala sobre a autonomia do médico. Então é muito importante o protocolo unificado, mas a gente sempre tem que respeitar a autonomia dos colegas e a gente tem que... Bom, tá aí, a gente está ouvindo, aí eles vão falando aqui, são 2 médicos do Conselho Federal de Medicina, para quem quiser assistir o vídeo completo, pode estar lá na página do UOL. E eles mostram aí como é que estava funcionando esse gabinete paralelo, com reuniões, com opinião. Eles levavam alguns médicos que defendiam o que o presidente Bolsonaro defendia publicamente. Isso é uma prova, né, Ju? Eu acho, sabe, que, Fabíola, que me chama a atenção, inclusive, sobre isso, fazendo paralelo entre as duas estruturas, ali tem muito um questionamento, né, de algumas depoentes ali da CPI, por que essas pessoas que não são especializadas, que não são infectologistas, que não são especializadas em medicamentos, estão aconselhando o presidente sobre o uso de medicação, né? Ou então não, estão desaconselhando o presidente com relação à vacinação e a importância da compra de vacinas, o que resultou numa demora na aquisição. Essas pessoas não têm especialidade. Aí, do ponto de vista dessa questão do gabinete do ódio, eles dizem o tempo todo que eles trabalham com comunicação. Eles também não têm formação para trabalhar com comunicação, né? O Tércio tem ensino superior incompleto em biomedicina, o José Matheus estudou zootecnia, e eles, assim, conseguiram vários seguidores nas páginas, fãs, nas páginas deles, nas redes sociais, fazendo memes para atacar pessoas, ou, enfim, para enaltecer a imagem do Bolsonaro. Isso não é exatamente uma especialização em comunicação, né? Ainda mais comunicação pública, comunicação institucional de um governo federal para um país de mais de 200 milhões de habitantes. E eu quero ver quando chegar também nos custos desse gabinete do ódio, né? A gente não sabe exatamente qual era o custo e qual é o custo disso, porque a gente paga, não é isso, Ju? Eu acho que tem a linha que está um pouco, começa a aparecer lá dentro do inquérito, que é como algumas pessoas queriam ganhar contratos de publicidade, como alguns setores, empresas, queriam montar rádio, né? Tem aquele empresário, Otávio Facuri, ele manifesta ali uma intenção de comprar uma rádio. O Alan do Terça Livre, né? O Alan Santos, ele faz alguma menção a montar uma empresa maior que a CNN. Então, assim, eles estão, de fato, querendo ganhar dinheiro e ganhar notoriedade e dinheiro em cima da área de comunicação. E teve uma matéria na Folha, há um ano e pouco atrás, Fabíola, que falava sobre alguns contratos que o Fábio Van Garten tinha, a empresa do Fábio Van Garten tinha, com a SECOM, né? Então, assim, que ao mesmo tempo, de algum jeito, a SECOM estava administrando contratos que tinham interesse com as empresas dele. Então, assim, o tempo todo tem ali, sim, dinheiro sendo negociado, dinheiro público, e que, de alguma maneira, ainda não está totalmente claro sobre os valores. Eu acho que, assim, até por isso era importante que essa investigação aprofundasse, né? Claro, fundamental.